Ok, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de podermos aí darmos continuidade, né, aos nossos estudos. Já falamos um pouco ontem e hoje vamos dar continuidade e tentar finalizar aí o estudo número 12 nesse dia aí, ok? Temos aí a Maria José já conosco, a Dirley também já está presente. Deus abençoe a todos, shalom, plena paz para todos. Mais uma vez, minha oração, que as palavras da minha boca, a meditação do meu e do nosso coração sejam agradáveis ao Eterno, o nosso único libertador e redentor. Ok? Queremos também dar as boas-vindas aí ao Neco, à Valquíria. Boa tarde. Boa tarde, Neco. Deus abençoe aí a todos. Um domingo abençoado. Vamos tentar finalizar então o nosso estudo 12, para a gente dar sequência aí. Chegamos na metade do nosso currículo, né? São 24 estudos. E eu penso que até aqui vocês puderam ouvir assuntos aí que talvez vocês nunca ouviram. Espero que tenha proporcionado uma mudança de entendimento, uma renovação de entendimento, consequentemente de atitudes de elevação, né, das almas de todos nós. Esse é o nosso propósito e esse é o propósito da palavra profética, do verdadeiro trigo, daquele pão, como Yeshua falou, que desce do céu. Esse é o nosso propósito aqui. O Gilei está dizendo que não poderá estar, tem escola bíblica e o culto presencial lá em Portugal. Ok, de qualquer forma, depois você pode ver aí o vídeo, vai estar disponibilizado no grupo. Ok, então eu gostaria, irmãos, pelo menos aqueles que estão aí no Google, que possam, dentro do possível, interagir aí conosco, fazendo suas perguntas, fazendo suas colocações dentro dos assuntos aí que a gente está abordando, né? Eu perguntaria se vocês têm alguma pergunta a fazer dentro do assunto aí que estamos tratando, né? Ou não, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, dentro do possível, né, que a gente possa estar aí respondendo. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre o êxodo que cada um deve estar fazendo? Temos alguma pergunta? Maria José, Neco, Valquíria. Nenhuma pergunta, né? Não estejam à vontade aí. Até o momento não, Marcelo, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas tem entendido bem, né, os assuntos? Sim, com certeza. Tem alguma dúvida, algum questionamento? Não, no momento não. Se surgir, com certeza tá. Ah, que bom. Porém. Porque são assuntos realmente que são novos, né? Penso eu, né? Talvez assuntos que nunca se ouviu, né? Não é fácil de se ouvir. Então, às vezes, sempre surgem algumas perguntas, algumas indagações. Então, se vocês estão entendendo, eu fico muito feliz. Sinal que vocês, todos nós, né, temos ouvidos para ouvir. E nem todos têm, né? Felizmente aí.
Ok, então a gente tem falado desse êxodo aí, que o povo de Israel viveu, está vivendo até os nossos dias. Falamos que trata-se de um paradigma, né, de um estereótipo ali naquele êxodo do Egito e os demais. Não quer dizer que todos saíram do Egito. A grande maioria saiu, mas ficou alguns no Egito. Isso os nossos sábios explicam. Ficaram alguns no Egito. Outros saíram do Egito, mas continuaram ainda com as suas mentes no Egito, com saudades do Egito, como nós temos falado, né? O que está registrado ali em Gênesis, e o que fez com que toda aquela geração não entrasse na Terra Prometida, né? Peregrinaram durante 40 anos, era um povo de dura cerviz, como está lá, um coração muito duro, e que ainda tinha mente de escravo, né? Isso também é verdadeiro no êxodo que muitos de nós podemos estar fazendo, né? Muitos ainda vão continuar no Egito, vão continuar sendo escravos, como a própria Brita Hadassah diz, aquele que continua pecando, ele se torna escravo do pecado, né? Então isso é verdadeiro. Muitos estão ainda na escravidão do Egito, dentro das igrejas, e não sabem. Isso independe de serem líderes ou não. Então, o propósito aí é prevalecer contra o pecado, contra os impulsos negativos, entendendo que o Eterno, como nós já fizemos referência, declarou ali a Caim que o pecado estaria à porta, caberia a ele dominar. Então, cabe a nós dominarmos, mesmo com esses instintos negativos que estão dentro de nós. Mas a nossa essência, como seres humanos, como a raça adâmica, como almas viventes, nós temos intrínseco dentro da nossa alma, mesmo que bem bloqueado, mas é natural de nossas almas o instinto de domínio, de prevalecer. Todos deveriam saber isso. Não se render aos desejos e ao pecado, mas entender que dentro de nós temos condições de superar, de sobrepor as nossas imperfeições. Então cabe a nós dominar todos esses instintos. Então tudo que o povo viveu ali, nós também vivenciamos dentro de certos graus, níveis, né? Como já falei, muitos nem entendem o que está se falando aqui, estão num grau muito adormecido, né? Por isso que Paulo recomenda em sua carta que os irmãos ali deveriam acordar, despertar do sono, né, que estavam dormindo, para que se fossem esclarecidos. Outros estão já dando os passos iniciais, já estão entendendo, outros já estão num processo mais avançado. Cada um está dentro de um processo. E o que nós temos aqui, o propósito é de fazer com que esses processos se acelerem, que a gente possa ter cada vez mais entendimento e crescer em entendimento sobre a nossa realidade que vivenciamos e a nossa identidade. Falamos também sobre isso, sobre a identidade. O grande problema é que nós não perdemos a nossa identidade. Não sabemos quem somos no Eterno, na nossa origem, no nosso Pai. Por isso ele é chamado de Pai nas Escrituras, porque procedemos dele assim como os filhos procedem de seus pais, né, da semente. Então são
são partes dos pais, né, no sentido biológico. Obviamente que quando falamos com respeito ao eterno, estamos falando no sentido espiritual. Então nossas almas procedem do eterno, são parte dele. Ok? Então nós vimos tudo isso, o povo de Israel, para poder superar todos os exílios, tiveram que ter méritos, e esses méritos, por si só, por eles mesmos, eles não alcançariam. Então, Deus providencia almas mais elevadas, chamadas da cabeça porque são líderes, às vezes de um povo, de uma geração, almas muito elevadas espiritualmente, intelectualmente. E estas almas, pelo que elas renunciam, pelo que elas se humilham, se dedicam à vontade do Eterno, né, propicia méritos e força para que outras almas possam se elevar e sair dos cativeiros. Porque é um princípio espiritual que aquele mestre que nos ligamos ou que patrocina a nossa elevação, né, nos dá mérito, nós passamos a estar ligados a esse mestre. E eu fiz referências nas escrituras o porquê que Paulo se utiliza de algumas expressões. E o próprio Yeshua se valeu de algumas expressões para demonstrar e revelar essa verdade. Eu citei sobre a questão de Yeshua ter se mostrado como videira e os seus discípulos as varas que estão ligadas à videira e que só vão poder dar frutos se estiverem ligados à videira, se estiverem ligadas a um tzadik, a um mestre que proporciona os meios dessas almas fazerem a techuvá, fazerem esse retorno, saírem do exílio, né? E entrarem neste êxodo, nesse retorno à casa paterna. E Paulo também se utiliza da expressão de que aquele que não tivesse o Espírito de Cristo, esse não seria dele. É uma das formas também de demonstrar essa verdade que eu estou falando, que é judaica, é o conhecimento judaico, e que Paulo bem conhecia e está registrado de forma mesmo que isolada, né, pontuais nas cartas. Então é preciso a gente ter um entendimento mais profundo aí, não é, dessas verdades. A Valkyria tentou entrar aí no Face, acho que ela deve estar aí. Ok, Shalom então aí a Valkyria. Boa tarde aí. Ok, então esses princípios espirituais são muito importantes nós sabermos, para nós entendermos a nossa realidade, principalmente aqui nas nações, onde nós estamos. Estamos em meio a todo um Egito, vamos dizer assim, onde naturalmente nós acabamos nos tornando escravos do pecado. Né? Estamos envoltos aí em uma sociedade, em meio, desde que nascemos, totalmente idólatra, né? Totalmente pagão, com muitas misturas, isso em todas as nações. Explicamos o porquê que o Eterno forma um povo, separa este povo, recomenda que fossem santos, por isso que é dito, sede santos, porque eu sou santo. E o sentido de santidade ali é de separação mesmo, de não se contaminar com as nações. O porquê isso? E fez com que esse povo fosse muito preconceituado, né? Houve muito preconceito no respeito a esse povo, foram muito perseguidos em razão disso, mas tudo tem um propósito que nós já falamos. Obviamente que nem todos
os que são de Israel serão salvos. Isaías diz isso, ainda que sejam como a areia do mar. Somente um remanescente será salvo. Mas ainda assim é preciso se ter um povo físico, que estamos na dimensão física. Ok? Mas nós temos que entender que assim como existe o aspecto físico, existe o espiritual, e também existe essa remanescência espiritual que está presente em todas as nações. Por isso que o nosso patriarca, eu digo nosso porque respaldado pelas palavras de Paulo de Gálatas, em que diz que se estamos em Cristo, somos descendentes de Abraão. Por quê? Por que temos que ser descendentes de Abraão, mesmo que em Cristo e nas nações? Porque foi dito a Abraão e prometido a ele que ele seria pai de muitas nações, que a sua descendência seria como a areia do mar e as estrelas do céu. Nós já falamos sobre isso, se referindo a aspectos físicos da areia e aspectos espirituais, que são as estrelas, que diz respeito às realidades dos céus, das realidades espirituais. E nós estamos aí inseridos nesse contexto, estamos nas nações. Então nós temos um pai, sim, temos um patriarca, e traz aos céus que possamos fazer parte desta remanescência através dos méritos de Yeshua. Okay? Então todos os exílios que o povo de Israel teve, seus tzadikim, as pessoas elevadas que deram méritos. Falamos de José, falamos de Daniel e outros, mas Daniel de uma forma muito específica, não só porque está revelado ali como ele viveu no exílio babilônico e o quanto foi importante a sua intercessão por Jerusalém, pelo retorno daquele povo e compreendendo as profecias que o Eterno havia entregue a Jeremias, ele entendeu naquele momento ali em que ele ora ao Pai intercedendo por Jerusalém, ele entendeu que já estava no tempo do Eterno tirar o seu povo. Então era preciso alguém que desse méritos, força para esse povo sair do exílio. E Daniel, como está registrado, intercedeu, fez o seu jejum de 21 dias e foi entregue a ele que profecias que inclusive saltaram, foram além do seu tempo, como está registrado lá em Daniel 9, com respeito às 70 semanas de Daniel, as conhecidas 70 semanas de Daniel, que o Eterno revela a ele lá através do seu arcanjo. Okay? E neste exílio romano que estamos vivenciando, o povo de Israel também está vivenciando no aspecto físico, porque a grande parte, mesmo dos judeus, estão na diáspora, uma parte, outros já voltaram, já estão ali estabelecidos na terra, se tornou independente, mas eles sabem que existem ainda muitos que estão na diáspora, sem contar com aqueles que se perderam na corrente de gerações, que são as 10 tribos. Quando falamos judeus, estamos falando somente de 2 tribos, que é a tribo de Judá e Benjamim. Mas existem aí outras 10 tribos que estão espalhadas nas nações. Então nós estudamos já sobre isso, sobre essa restauração das 2 casas, estes 2 reinos, desses 2 filhos. Interessante a linguagem de Oséias, é de filho, quando diz lá no capítulo 1 que Deus ajuntará os filhos de Judá, fará congregar os filhos de Judá e os filhos de Israel, para que seja estabelecido um só cabeça, Mashiach.
E é interessante o termo filhos ali, porque nos faz remissão aí ao que Yeshua declarou na parábola do filho pródigo. Lá também existiam dois filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Um permaneceu fiel na casa paterna e o outro, com a sua herança, foi para a diáspora, o exílio, e lá viveu gastando seus bens com prostitutas, está associado à idolatria, ao paganismo, às misturas das nações, e também foi vista em meio aos porcos, que é associada à impureza, porque os porcos é considerado até hoje pelos judeus como um animal impuro, imundo. Então essa era a realidade do filho pródigo até que ele retorna. Então esse retorno que nós já estudamos, temos falado muito sobre o filho pródigo em alguns momentos, é o que nós estamos falando aqui deste assunto, que é o êxodo de um povo, nosso êxodo. Isso é muito importante nós sabermos. Esses tzadikim, esses justos, que vão dar méritos ao povo, eles têm que estar presentes na diáspora também, não podem dar méritos fora da impureza, porque para destruir a força das impurezas, eles têm que estar dentro da impureza. Ok? E no nosso caso, Yeshua, ele também, mesmo que seu ministério foi ali em Jerusalém, mas espiritualmente ele não viveria 2000 anos, tá? Ele era um homem físico. Seja bem-vindo aí, o Getúlio. Na maneira do possível, Getúlio, você desabilita o microfone, fica amarelinho no lado esquerdo, para não se ouvir o ruído aí do ambiente aí onde você está. O microfone vai estar, acho que é verde ou amarelo, não sei, vai estar aceso aí, você desabilita ele, como também a câmera, para não poder aparecer aí. Espero que esteja me vendo e ouvindo bem. O Getúlio, nosso novo participante aí, espero que esteja aí nos vendo bem. Qualquer coisa você usa aí a caixa de texto que fica na parte de baixo. Você pode clicar aí e digitar o que você quiser aí, ok? Se estiver me vendo e ouvindo bem, dá um ok na maneira do possível aí, tá certo? Então muito cuidado aí com o microfone para não fazer o ruído aí no ambiente aí. Ok, então todos, espero que esteja acompanhando aí essa linha de entendimento, que estamos sempre fazendo essa retrospectiva para estar bem fixo, que nós estamos encerrando hoje esse assunto. Hoje nós vamos falar o que vai proporcionar esse êxodo, né? E os profetas falam sobre isso. Ok? Então entender que esses justos, esses tzadikim, eles estarão na diáspora. Então o próprio Yeshua, ele não viveria os 2000 anos como está perdurando o exílio, mas mesmo no seu ministério ele foi contado como aquele que estaria envolvido com as nações, que ele era muito julgado. Getúlio, dá uma olhadinha no microfone e na câmera que está aparecendo você aí, tá bom? Na sala. Desabilita na parte esquerda, onde fica aceso aí, tem câmera e microfone. Aí no lado aí você é só desabilitar isso, que aí você não aparece, e também você pode desabilitar o microfone para não fazer o ruído. Tá bom? Você pode escrever aí na parte de baixo, que tem uma caixa de texto aí. Se quiser usar o microfone e fazer a pergunta, você é só habilitar e fazer a pergunta, tá bom? Shalom aí ao Jaziel também, que está conosco aí. Então hoje nós vamos tentar terminar aí o estudo 12, falando do que vai proporcionar
este êxodo, né? No nosso caso aqui. Então, Yeshua, quando esteve aqui entre nós, ele cumpriu o seu propósito, foi fiel até a morte, como Paulo fala, de morte de cruz, para nos dar méritos, porque a sua história, mesmo que fragmentada e com certas misturas, temos que entender isso, estaria acessível às nações, e o Eterno permitiu isso. Mesmo que de forma desfigurada, vamos dizer assim, né? Ele chega às nações e chega para poder despertar aqueles que estão nas nações. Então, é leitura rabínica e judaica de que o Mashiach, já falei sobre isso, ele estará, como ele está na diáspora, junto com os dispersos. Quando eles retornarem, o Mashiach retornará junto, e não só o Mashiach, mas também a Shekhinah. A Shekhinah, ela também está na diáspora, porque quando o povo foi para a diáspora, assim que o templo foi destruído pelo Império Romano, a Shekhinah também foi para a diáspora. Isso é entendimento judaico. Ok? Então, tudo isso está corroborando para esse entendimento que nós estamos falando aqui. Então, o Mashiach, ele está na diáspora. Nós fizemos em certo momento aquela associação entre o Mashiach, quando eu falo Mashiach, estou falando do nosso caso de Yeshua, e a vida de José no Egito. Estava sem som. Então, Tive que mexer no... a Maria José está... Cuidado. Agora voltou, mas eu tive que mexer no microfone, mas vou desligar de novo. Agora sabe. Desliga isso, não. Ou então fica... Depende do barulho que estiver no ambiente, né? Ok, gente? Então é preciso saber isso. Houve uma associação da vida de Yeshua com a vida de José. É muito importante isso, porque José é uma prefiguração do Mashiach, assim como Moisés também, que para a época do exílio egípcio ele foi colocado pelo Eterno como Salvador, como um libertador, foi usado pelo Eterno. Por isso que ele diz em uma das profecias de que o Eterno levantaria um profeta semelhante a ele e que deveria ser ouvido. Então, muitos estudiosos dizem que trata-se ali do Mashiach, que viria também um profeta para trazer libertação de um povo que estaria cativo. Então, recordando o que Yeshua sempre disse, para quem ele veio, para os perdidos da casa de Israel, para aqueles que estão na diáspora, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão desgarrados em outros apriscos. Essa linguagem que Yeshua usa, nós já falamos sobre isso, está em sintonia com o que os profetas falavam. Nós já estudamos, lemos essas profecias, em que o Eterno revela ali a Jeremias, Isaías, de que o seu povo estaria desgarrado, estaria em outros pastos, e que ele mandaria pescadores e caçadores. Por isso que Yeshua vai formar o socorro apostólico de pescadores, cumprindo as profecias, e vai torná-los não pescadores agora de peixes, mas de homens, como ele fala. Então Yeshua, ele está na diáspora, e com a associação de José, que nós falamos, ele também está transfigurado. Isso é muito importante, porque os irmãos, quando chegam no Egito, vão ver um Yosef, um José transfigurado, que eles nem reconheceram, com vestes egípcias. E nós sabemos que o Eterno enviou para salvar vidas, como ele diz aos seus irmãos. Não é diferente com Yeshua. Ele também foi enviado para salvar vidas.
e ainda assim vai estar com vestes egípcias, no nosso caso romana. Estamos no exílio romano. Nós vimos no estudo de evidências do engano que não é difícil de identificar esse Yeshua romano hoje. Está em meio à Babilônia, porque o povo dele estaria na Babilônia. Então ele sai com o povo da Babilônia. Ele está lá para nos resgatar, ele está aqui para nos resgatar. Ok? Isso é importante saber. É importante saber também que somente em um momento, para quem se recorda, em que momento que José se revela a seus irmãos? Quando ele reúne a todos os seus irmãos, somente quando todos estavam presentes, mas todos os seus irmãos, ele pôde tirar as suas vestes egípcias e se revelar aos seus irmãos, e havia um choro muito forte, que foi ouvido inclusive pelo faraó, de reencontro. E da mesma forma, Yeshua só se revelará quando todas as tribos, todos os irmãos estiverem reunidos. Estão entendendo isso? Essa associação do Mashiach com José no Egito, isso é muito importante nós entendermos. Então falamos sobre tudo isso, falamos que o único que é o Salvador e Redentor é o Eterno. Ele fala isso nas profecias, através dos profetas. Só eu que salvo, diz o Eterno. Então é Ele que opera o querer e o efetuar, como diz Paulo. Mas Ele vai utilizar os seus recipientes, quer que sejam almas elevadas ou não. Se revela, como nós já estudamos, na criação que Ele criou através dos recipientes, dos vasos. Então, mas quem opera, quem faz tudo é Ele. Somente Ele é digno de toda a nossa adoração, o nosso culto. E Yeshua mesmo deixou isso muito claro ali no deserto, como nós já falamos, quando é proposto a ele se dobrar diante de Hassatam ali no deserto, e ele diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Ok? Cada um tem a sua função e o seu propósito na criação, e o Mashiach também. Todos nós temos o nosso propósito na criação. E nós somos únicos, independentes da nossa configuração, como nós falamos ontem. Deus não faz acepção de pessoas, nunca se esqueçam, porque todos procedem dele. Deus faz acepção de atitudes, quando não correspondem aos propósitos pelos quais eles foram criados. Ok? Então nós vimos essas realidades, tudo isso. Vimos também de que nós precisamos corresponder a este êxodo, a semelhança do filho pródigo. Não basta apenas cair em si e saberem que estão em exílio, distante da casa, em meio aos porcos, como fez o filho pródigo, lembrando dos servos do seu pai que viviam e comiam melhor que ele. Não basta somente cair em si, é preciso levantar e é preciso retornar à casa paterna. E com certeza vamos encontrar o nosso irmão mais velho lá. E o salmista, como nós já lemos, e o próprio profeta Osés já diz quem é esse irmão mais velho.
Nós já lemos esses textos em outros estudos, quando é dito de que a casa de Judá, ela permaneceu fiel ao santo. E a casa de José, a casa de Israel, se tornou pecadora e se afastou do Eterno, indo a outros ídolos e a outros deuses, como nós sabemos da história do Reino do Norte, que a partir do exílio assírio não retornam e se tornam assimilados nas nações e até os dias de hoje. Provavelmente muitos de nós, quem sabe, somos de uma dessas 10 tribos, mas nós não temos condições de saber. Apenas no espírito entender de que, sendo parte das 10 tribos, ou sendo enxertados, né, e o enxerto ali também tem a ver com esses dispersos, com parte dessas 10 tribos também, porque nós já falamos que o jambuzeiro, que algumas traduções usam, que é enxertado na oliveira, é também uma oliveira, só que ela é uma oliveira brava, que não dá frutos. Então é preciso ser enxertado na oliveira frutífera, que Deus plantou. Não é? Por isso que é dito lá em Isaías 61, que uma das missões aí que atribuem ao Mashiach, aquele que viria o Espírito do Eterno, né, que seria ungido e seria enviado para curar os enfermos, libertar os cativos. O propósito de tudo aquilo ali é para que seja plantado esses carvalhos de justiça para a glória do Eterno. Ok? Então vejam que essas linguagens mudam um pouco, mas o foco central é uma mensagem só, que o Eterno está fazendo, está plantando um jardim com carvalhos de justiça. E nós sabemos quem ele plantou nas nações como seu povo. E isso é uma aliança eterna. Ok? Obviamente que, em razão de toda essa realidade da divisão das tribos e desse futuro retorno e união dessas casas, desses reinos, desses filhos, que Moisés fala, obviamente que isso aí vai gerar uma nova aliança. E nova aliança não tem o significado de que a anterior foi revogada. É uma renovação de aliança. Okay? Porque as alianças que o Eterno fez são eternas, são perpétuas. Então ele faz renovações de alianças. E não é diferente, porque isso está nas profecias. E é o que nós vamos ver agora, para nós encerrarmos aí esse estudo. Ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma colocação do que foi dito até aqui? Não. Está tranquilo, né? Estão se situando bem? Estão entendendo? Está entrando bem? Ou está tendo alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Está tranquilo, né? Estão se situando nas nações. Sim. Isso é muito importante. Porque não importa onde você está. É por isso que o povo de Israel sobreviveu até os dias de hoje. Mesmo na diáspora. Muitos dizem que a existência do povo judeu é um milagre, em razão de tudo que eles passaram, das misturas de onde eles estavam. Mas eles não foram destruídos porque eles tinham uma identidade. E a Torá, principalmente, e a mão do Eterno, obviamente, mas também porque eles tinham uma identidade mesmo nas misturas, mesmo na diáspora. E não deve ser diferente conosco.
Porque sendo das 10 tribos, ou estando ligados a esse povo, através dos méritos do Tzadik e Yeshua, nós também aqui nas misturas temos que estar lúcidos. Temos que ter muito bem estabelecida a nossa identidade. Ok? Isso é muito importante para nós sobrevivermos aí em meio à Babilônia e podermos sair dela, como é feito o apelo ali do Eterno para que o seu povo saia da Babilônia. Então esse êxodo que estamos falando vai proporcionar aí uma nova aliança profetizada pelo Eterno. E quando a gente fala de Brit e Hadashah, que na tradução é o Novo Testamento para nós, estamos falando da nova aliança, porque Brit e Hadashah quer dizer nova aliança. E essa nova aliança está registrada, sobretudo, em Jeremias, nesse capítulo aí, 31, de 31 a 33. Então, quando se tem essa nova aliança, já havia sido profetizado. Obviamente que os judeus creem que isso aqui só vai se cumprir com a vinda do Mashiach que eles esperam. Eles falam, né, o único e verdadeiro Mashiach, ele trará essa nova aliança. Mas nós cremos que em Yeshua já se cumpriu essa nova aliança, mesmo que ainda não houve desfecho, vamos dizer assim. Isso só ocorrerá quando o Mashiach ben Davi, filho de Davi, vier novamente aí, como nós cremos que seja Yeshua. Então Jeremias diz no capítulo 31, 31 33, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu até grifei isso aqui, gente. Para quem estudou a restauração das duas casas, não vai se confundir com muitos textos que possam ler. Quando é dito aqui duas casas, vocês já sabem que está se tratando dos dois reinos. Do reino do sul, casa de Judá, e o reino do norte, casa de Israel. Então essa aliança que o Eterno vai fazer naqueles dias é com as duas casas. Estão entendendo? Corroborando com as outras profecias de que o Eterno está reunindo essas casas. Aquele texto que ele pegará duas varas, em que se refere aos filhos de Judá e aos filhos de Israel e suas companheiras, e vai unir essas varas e será uma só em sua mão. São profecias de união dessas casas, e muito mais o profeta Oséias que fala muito sobre isso. Então é interessante isso aqui, porque a nova aliança diz respeito a essas duas casas, aos judeus, que é a casa de Judá, mas também a casa de Israel. E a casa de Israel são os dispersos, são aqueles que estão nas nações, na diáspora, no exílio, juntamente com os judeus, porque há uma parte também no exílio romano, mas também as 10 tribos que estão nas nações, e muito mais a elas. Por isso que Yeshua só não veio senão para os perdidos da casa de Israel. Vocês entendem isso? Por isso que é importante vocês lerem depois o episódio de Yeshua com a mulher cananeia. Ali fica muito bem retratado a diferenciação entre os judeus e a casa de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel, juntamente com os gentios, porque vai estar misturado nas nações, como nós estamos. Ok? Não conforme a aliança que fiz com seus pais. É uma aliança que está sendo renovada no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram, eles, os homens, invalidam a aliança, apesar de Deus haver desposado. Linguagens usadas também por Oséias.
diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Olha aqui que interessante. Não está se falando mais de casa de Israel e casa de Judá, mas aqui só está falando de casa de Israel, que o Eterno fará naquele dia. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vocês, quando lerem lei aqui, gente, vocês têm que entender muito obviamente que está falando de Torá. Então, a aliança que o Eterno vai fazer é colocar a Torá no interior do nosso coração. E juntamente com a Torá, todas as profecias e os profetas, todo o Tanar. Estão entendendo? Colocará no coração, porque hoje ela está escrita em, vamos dizer, em tábuas, né? E estamos em uma fase aonde nós chamamos o Eterno, eu já dei esse estudo anteriormente, o Eterno é chamado hoje ainda, ou em todo o período do Tanar, antes do Mashiach e Yeshua ter vindo, e ainda hoje, nós estamos ainda em um período em que o Eterno, pela profecia, é chamado de meu Senhor. Lembram daquela profecia que eu falei? Que eu li aqui, naquele tempo não me chamarão, diz o Senhor, mais de meu Senhor, mais de meu marido. Isso é importante. Porque estamos num período em que a nossa relação com o Eterno ainda é de meu Senhor. É de um servo para o seu Senhor. Então nós obedecemos a Ele ainda através das leis escritas, como mishpat, como lei que tem que ser cumprida, como ordenança, como mandamento, em obediência ao Eterno. Isso é uma relação de Senhor e servo. Mas diz a profecia que naquele tempo o povo de Israel não mais chamará o Eterno de meu Senhor, mas de meu marido. Por quê? Temos que entender os estudos que já demos sobre a relação do Eterno com a sua esposa. Porque naquele tempo, e o Mashiach vai proporcionar isso, porque ele vai trazer a presença e a Shekhinah de uma forma definitiva para a Terra, vai tratar-se de uma cerimônia nupcial, onde o marido vai coabitar com a sua esposa e haverá intimidade. Por isso que todas as profecias dizem que só haverá um Senhor e que todo o povo vai servir ao Eterno de todo o coração. E aqui não é diferente. Vocês vejam que esta nova aliança será uma lei que será internalizada. Não necessitaremos mais de placas, de se obedecer ao Eterno, porque está escrito. Estão entendendo isso? Porque a lei estará no nosso coração, como uma relação íntimo do marido e sua mulher. Isso é muito profundo e muito interessante, que nós já estudamos em alguns aspectos sobre isso. Continuando Jeremias, ele diz, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia. Isso que eu falo que não tem como invalidar uma aliança que o Eterno faz. Pode se renovar, porque o homem invalidou. Mas não tem, e o Eterno não invalida. Ele não é homem para que minta. Então, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, ou seja, se não houver dia e noite,
de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes e seus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Está falando aqui do reino sacerdotal, que o Apocalipse faz referência, dessa remanescência, desse sacerdócio que o Eterno está formando, não só dos filhos de Judá, mas dos filhos de Israel, não só dos judeus, mas também dos dispersos. Por isso que Abraão é contado como pai de todas as nações, seria pai de muitas nações. Está formando esse sacerdócio para uma missão, para um propósito na humanidade. Porque a glória do Eterno, relembrando que já falamos, naquele tempo se fará dimensão de uma forma direta, sem bloqueios. Por enquanto temos bloqueios, por isso. Mas naquele tempo, ok? Um exílio neo-babilônico romano falou que quem seria? Deixa eu só, Jaziel, deixa eu só terminar a linha de entendimento, eu já respondo aqui você. Então, como havia dito, gente, nós, como sacerdócio real, estamos sendo formados para propiciar com que a humanidade possa usufruir da glória da Shekhinah do Eterno. Para isso é preciso catalisadores, para isso é preciso estações de força. Assim como não se pode pegar uma voltagem muito grande e espalhar por uma cidade, é preciso uma estação para filtrar essa força elétrica. Assim também será necessário naquele tempo um povo que possa, através da sua santidade, ter condições de filtrar essa glória e se cumprir o que as profecias dizem, de ser luz para as nações. Ok? Então o Eterno está formando essa remanescência, que é o sacerdócio real que está sendo dito por Jeremias aqui. Ok? Então o Jaziel diz um exílio neo-babilônico romano. Por favor, quem seria? Quem seria o irmão mais velho? Como nós já falamos, o irmão mais velho, por ter ficado na casa paterna, e corroborando com o que Oséias fala e alguns salmos, trata-se dos filhos de Judá, trata dos judeus, porque a casa de Judá, como diz Salmos, que agora não me recordo, já falamos sobre isso em alguns estudos, ela permaneceu fiel ao santo, a casa de Judá. Mas a casa de Israel, ela se enveredou em caminhos iníquos e se afastaram do Eterno, e nós sabemos o porquê, porque foram para as outras nações e se assimilaram até os dias de hoje. Ok? Então, na parábola de Yeshua, o filho mais velho, trata-se dos judeus, dos filhos de Judá. E quando o filho mais novo retorna, que é a casa de Israel, nós vamos ver que há uma manifestação do filho mais velho como que tendo ciúmes. Isso nós já estudamos, que corrobora com o que o Eterno falou a Moisés já desde aquele tempo no Egito, ali no deserto, quando o povo provoca ciúmes do Eterno através da idolatria.
o Eterno diz, através da boca de Moisés, de que ele também suscitaria ciúmes a Israel, que seria mais tarde representado pelos filhos de Judá, a um povo que não era povo, que não é povo, que não é chamado de povo. E isso foi reforçado nas profecias de Oséias. E dito também por Paulo, de que o Eterno suscitaria ciúmes de um povo que não era povo. O que está se falando de um povo que não era povo? É daqueles que os filhos de Judá reconhecem que não são povo de Deus, por terem se assimilado nas nações e se perdido na corrente de gerações. Eles sabem disso, eles falam isso. Eles dizem que as 10 tribos se perderam, não tem como identificar mais. Está uma mistura. Mas isso não é ação humana. O resgate desses filhos, dito pelos profetas, será feito pelo Eterno. Não será feito pelos homens. As profecias é muito claras em dizer que é Ele que fará. Através dos seus ungidos, mas é Ele que fará. Ele sabe aonde estão os seus filhos. Ok? Isso aí é muito importante. Espero que tenha respondido aí ao Jaziel. Qualquer coisa pode fazer aí essas perguntas aí. Ok? Deixa eu ver aqui. Que não estou conseguindo ver. Ok. Tá certo? Vamos ler aqui mais alguns pontos. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As 2 gerações que o Senhor escolheu agora as rejeitou. Assim desprezam o meu povo como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser a ordenança dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência. Então vocês já sabem a quem vocês devem associar quando se fala em descendência de Davi. E como diz Jeremias, os levitas que ministram diante de mim. Está se falando dessa remanescência. Está se falando do que é dito lá no Apocalipse, em outras partes, do sacerdócio real, do povo adquirido, nação santa. Ok? Então, quando se fala de descendência de Davi e de levitas que ministram diante do Eterno, está se falando deles. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Então está falando novamente aqui que a aliança que o Eterno faz é irrevogável, assim como não se pode mudar as leis do dia e da noite, também não se pode alterar as alianças do Eterno. Ok? Zacarias continua: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Está se fazendo uma profecia aqui dessa remanescência, gente. É o que em outras linguagens. Eis que eu farei vir um meu servo renovo. Para quem não se recorda, que nós já falamos sobre a identidade desse servo sofredor, desses que dará mérito ao povo para que saia do exílio. Ele é chamado de um renovo que se levanta.
Então está se falando aqui que o Eterno fará vir o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Por isso que depois vai ser desenvolvido o entendimento de Yeshua sendo a pedra angular, que foi rejeitada. É dessas profecias. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura. É o Eterno que fará isso. Diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Então Deus pode fazer isso em um só dia, gente. É Ele que opera. Mas é interessante aqui a associação que é feita desse renovo como sendo essa pedra que é colocada pelo Eterno, com a linguagem que diante de Josué, né? Talvez essa linguagem desse sacerdócio. E sobre esta pedra única estão 7 olhos. Será que a gente pode identificar de uma forma mais fácil quem seria este, que é o renovo, que é a pedra que Deus estabeleceu e que nesta pedra existem 7 olhos? Será que é fácil de nós identificarmos? Hã? Nós temos que ir para o Apocalipse. O que é dito no Apocalipse capítulo 5, verso 6? E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, segundo o Apocalipse, é fácil identificar quem seria este renovo, esta pedra que o Eterno colocou, e que nesta pedra estão os 7 olhos. Está se falando do cordeiro, um cordeiro que havia sido morto. Está se falando aqui, obviamente, de Yeshua. Ok? Então a gente termina assim o estudo. Hoje eu já previa que não seria um tempo menor, porque ficou aqui poucos slides, mas a gente termina assim esse estudo número 12, onde falamos sobre o êxodo, não é, do nosso povo, que diz respeito ao nosso êxodo, não é? Entendendo de que houve 3 êxodos, estamos vivenciando o 3º êxodo, o 3º exílio, que é o exílio romano, e que neste exílio, que é um dos mais longos, perdura já 2000 anos, estará todo esse povo que o Eterno está recolhendo das nações. E lembrando, né, do que nós falamos do texto do sábio que viveu no século XVIII, né, o Moshe Hailuzat, em seu livro O Caminho de Deus, Derech Hashem, ele fala sobre este Tzadik que, pelos seus méritos, ele alcançaria e daria mérito a toda uma humanidade. E, segundo ele, existe um nível de Tzadik que ele não só dá méritos para uma geração ou uma comunidade ou um grupo de pessoas, ele dá méritos a toda uma humanidade. E nós sabemos a quem ele estava se referindo. No nosso caso, nós sabemos que se trata de Yeshua. Então eu espero que aqueles que estão tendo acesso a esses conhecimentos, estão entendendo o que está sendo falado, eu espero que nós façamos ou estejamos nesse processo de êxodo,
de sairmos do exílio, como filho pródigo saído em meio aos porcos e à prostituição, que são a idolatria, e dentro daquilo que o Eterno revela a cada um, isso é particular de cada um, o Eterno lida com cada um de forma particular, e conforme a pessoa vai abrindo a sua mente, vai permitindo que ele revele suas verdades, que a gente possa pelo menos estar em movimento de retorno à casa paterna. Entender de que a nossa realidade que vivemos nas nações, e o Eterno sabia que nós seríamos nas nações, é de misturas, é de paganismos, é de sincretismos religiosos, não só aqui no Brasil, mas em todas as nações com suas religiões. Entender que mesmo nessas religiões, que está incluído o cristianismo, existem princípios espirituais, conhecimentos de princípios espirituais, mas por não terem autoridade para lidar com esses assuntos, que foi dado a um povo, por isso que as profecias dizem que somente do Monte de Sião e de Jerusalém que procederá a lei do Eterno e os seus caminhos, e os seus ensinos. Não tem outro lugar, só vai sair de Jerusalém. Porque, segundo Paulo, aos israelitas é que foram dados os oráculos, o culto, as promessas, os pactos, como ele diz lá em Romanos. Ok? Obviamente que está se falando dessa remanescência, desse povo que o Eterno está formando, não só dentre os filhos de Judá, e diz Osés que serão congregados junto com os filhos de Israel, não só os judeus, mas também todos aqueles oriundos das nações. Então nós temos que estar situados nestas verdades, mesmo em meio à Babilônia, como Daniel esteve, mas sempre de uma forma espiritual, como Daniel fazia. Abram as suas janelas da alma, da mente, da consciência e busquem ao Eterno em direção a Jerusalém, a Jerusalém, como Daniel fazia, mesmo em meio à Babilônia onde ele estava. E nós estamos em meio à Babilônia. Nós não vamos deixar de abrir nossas portas, nossas janelas, prefigurando ali, né? E buscando o Eterno em direção a Jerusalém, porque é de lá que procederá a lei do Eterno, a sua vontade, a sua glória, e é lá que a nova Jerusalém, que descerá do céu, vai estar. Ok? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que tenha contribuído aí, né, para um crescimento maior de entendimento. Eu não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta a se fazer em razão deste assunto. A Célia diz que teve dificuldade para voltar a participar dessas reuniões. Faz parte, né? Se está tendo dificuldades, é um bom sinal. Resistência é um bom sinal. Para quem é versado e tem essa vivência, já acostumou. Quando não há resistência, alguma coisa está errada. Estamos aprendendo. A verdadeira sinalização de que estão indo bem é porque quando há resistência. Não é o caminho estreito. Então, mais uma vez, agradecendo aí a Getúlio, que pela primeira vez aí tem participado conosco. Espero que tenha ouvido e esteja me vendo bem e ouvindo bem. Vamos estar novamente aí, a Célia também, a Neco, a Valquíria, a Maria José que esteve presente, ao Jaziel,
a Dirley, que não pôde estar porque teve para a igreja. Enfim, vocês que têm estado aí firmes, fiéis aí. Eu sempre digo que o Eterno tem muitas bênçãos para vocês, é um mérito muito grande estar ouvindo essas palavras, não desse que vos fala, né, porque é um conhecimento que vem do alto, isso não é monopólio de ninguém, isso vem do Eterno e deve alimentar nossas almas e nos trazer uma mente maior, uma mente mais expandida aí para a glória dele. Tá certo? Certo. Uma abençoada semana para vocês. Shalom, shalom. Sábado, se Deus quiser, vamos estar novamente aí, talvez com um estudo extra, que nós já falamos, né? Lutando e prevalecendo. É um assunto muito importante que está associado com a postura de Jacó ali diante do anjo, que ele lutou. Então, como tudo nas Escrituras e que o povo viveu são paradigmas, né, daquilo que vamos viver, então é preciso decifrar e revelar essas verdades de uma forma mais no aspecto psicológico e espiritual que estamos vivendo. Tá bem? Então, sábado, talvez vamos dar início a esse estudo extra, que é bem rápido, mas de vez ou outra estou trazendo aí alguns assuntos que eu reputo muito importantes para nós aí. Então, a todos vocês, um forte abraço. Até sábado, se Deus quiser. Amém. Amém.